chamo Joaline, tenho 17 anos, sou da cidade de Piancó, aqui no sertão da Paraíba, e estamos aqui para mais uma entrevista do projeto Mundo Reiniciado, onde o projeto tem o intuito de jovens cristãos realizarem um monitoramento de políticas públicas socioambientais, onde eu estou aqui realizando o monitoramento na cidade de Piancó, no bairro Campo Novo, realizando o monitoramento da política pública de saneamento básico diante da situação da comunidade em questão. E hoje nós vamos falar com o representante, o líder comunitário, o pastor Tarcísio. Pastor, o senhor poderia se apresentar para a gente? Boa tarde a todos que vão ouvir essa entrevista, a Joaline também, a Bia. Para nós é uma alegria poder compartilhar e participar dessa reunião e dessa entrevista junto com vocês. E eu sou o pastor Tarcísio Coringa, aqui da cidade de Piancó, da Segunda Igreja Batista de Piancó, também formado, tenho bacharel em teologia, também sou corretor de imóveis, também sou coach e capelão pela Unipras, e nós temos trabalhado um pouco na Missão Ágape, que fica dentro de um bairro aqui na cidade, onde trabalhamos no Campo Novo, diretamente com a comunidade. Pastor, o senhor poderia falar para a gente como é que funciona esse projeto da Missão Ágape e há quanto tempo a igreja, o projeto já está inserido lá no Campo Novo? Sim, nós começamos esse trabalho a partir do momento que fizemos um censo lá e vimos algumas necessidades naquele bairro carente, e aonde nós observamos que o pedido deles era: o que vamos fazer com nossas crianças, para onde iremos mandar nossas crianças além da escola pública. E eles ficavam uma semana correndo para lá, porque um período estava na escola e o outro período estava sem fazer nada. E aí nós começamos a brincar com eles no meio da rua, numa rua chamada Rua da Quadra, e começamos a fazer esse trabalho 2013, 2014, né? Foi se formando a brincadeira no meio da rua, né? No meio da rua, onde a gente começou a trabalhar com essas crianças, brincando de roda, contando histórias bíblicas, ouvindo a comunidade, né? Ouvindo as pessoas sobre aquele local. E, a partir daí, iniciou um desejo no nosso coração de fazer mais alguma coisa, e não somente ali estar com eles, mas fazer alguma coisa por aquelas crianças e pelas pessoas, os pais, naquela localidade. Na questão socioambiental, quais são os maiores problemas que o senhor vê que são existentes lá no campo? Então, desde 2013 que a gente começou, de fato, 14, e fomos vendo algumas coisas. Desde aquela época, a gente foi vendo que é bom relatar isso. Havia um lixão bem pertinho do bairro, né, que tem Campo Novo e tem o Mari. São dois bairros, dois grupos de pessoas ali naquele bairro, onde a gente percebia que aquele lixão fazia mal, porque queimava e vinha fumaça para eles. E a gente trabalhou um pouquinho sobre isso na época, e graças ao nosso Deus, e também conversando com algumas pessoas, inclusive o Júnior Remígio, que tem um aterro sanitário aqui na nossa cidade, Piancó, e a gente conversando com ele, e ele entendeu isso também, e ele montou esse aterro sanitário, e nós falamos com a comunidade para o lixão sair junto com a prefeitura, e foi tirado o lixão, e ainda com isso faltou e falta até hoje a gente vê nessa questão de lixo, né? As pessoas ainda não entenderam que o lixão já saiu de lá e que eles não precisam estar jogando lixo nas vias, né, do lago,
Hoje a prefeitura passa, acho que uma vez por semana só, uma vez só por semana, recolhendo lixo, mas ao mesmo tempo a gente vê que a falta de consciência de alguns habitantes ali de ter esse cuidado com o meio ambiente, que faltaria da nossa parte e também da parte pública haver uma conversa, palestra, para que pudesse resolver essa situação. A outra foi a questão que ainda até hoje continua lá, que são os esgotos a céu aberto, onde as águas estão descendo para um açude chamado açude do governo e não tem o saneamento básico necessário que deveria ter naquele local. E a gente tem visto, além disso também, a gente vê ainda algumas formas assim de pessoas não entender e até mesmo falta de conhecimento sobre como deveria cuidar do meio ambiente naquele local. Pelo tempo que o senhor já trabalha com a comunidade, o poder público ele tem se atentado a essas problemáticas, principalmente a problemática da questão do saneamento básico, a questão da rede de esgoto. O senhor acha que o poder público ele tem se atentado a isso? Ele, né, hoje a gente tem passado por 2 mandatos do governo e a gente percebe o seguinte: eles fizeram lá, colocaram um calçamento em cima de uma rede de esgoto, aonde deveria ter sido uma forma mais bem elaborada pela engenharia civil, né, esses órgãos, para que houvesse uma vazão do esgoto, da água, para um determinado lugar, que houvesse um tratamento. Então, fez um paliativo, jogou as pedras na rua, em cima da rua, virou um calçamento, embaixo uns canos, e entanto que os canos, teve uns canos que era de qualidade péssima, que teve que amassar e teve que arrancar tudo de novo, ter colocado de novo, e depois jogou as pedras por cima, que é o calçamento, mas as águas, no fim de cada rua, a gente vai se deparar com a água dos esgotos descendo. E aí a pergunta é: para onde? E aí a gente vai seguindo o curso da água, do esgoto, e a gente vai ver que vai cair dentro de um antigo riacho, que desse riacho cai dentro de um açude, do açude do governo. Então, o tratamento não tem, está indo direto para esse açude dessa localidade, do Campo Novo e Maris, onde algumas pessoas ainda lavam roupa lá, ainda alguém pesca, alguns ainda tomam banho. Então, é um lugar onde a água hoje podemos dizer que ela está poluída. Como é a qualidade de vida das pessoas que moram lá no bairro em relação a toda essa questão do saneamento básico, do lixo que tem lá? Como é a qualidade de vida deles? A gente tem andado em algumas casas, conversado com algumas pessoas. Existem alguns fatores, né? Alguns fatores que é culminante na história do ser humano. A gente percebe que eles precisam de conhecimento, sim, precisa de entendimento, mas precisa também de apoio. Esse apoio a gente vê não com tanta qualidade de apoio do poder público. E aí surge a missão agro, surge a nós, os agentes comunitários, no sentido de agentes voluntários da Associação Agente de Esperança, que trabalha com a missão agro, diretamente com as famílias, para dar a eles um apoio de consciência, para que eles possam mudar a forma de pensar, de agir. E alguns têm entendido que essa vida que eles levam é uma vida que não agrada a Deus, que não é o que o poder público deveria oferecer, que cada pessoa, cada criança, direito à escola, direito à alimentação, né, educação, e tantos outros direitos que eles têm. E a gente vê assim a falta de conhecimento da parte deles e até de buscar os seus recursos ou os seus
assim também não sabe quais são os efeitos. Então, é um grupo de pessoas, né, o Bairro Campo e o Maris, que precisam muito da ajuda do poder público e de outras entidades, inclusive nós também temos nos colocado à disposição, de levar a eles um conhecimento de direitos e deveres para que eles possam correr atrás e buscar uma vida melhor. Então, eles têm uma vida muito escassa, muitos trabalham em coisas que não é que desvalorize, mas trabalha só em coisas que não dá a ele uma vida melhor, porque além do estudo pouco, além de trabalhar em lugares que pagam pouco, mas é o pouco que eles têm. Então, com isso, eles estão vivendo num ambiente onde eles vivem ou sobrevivem com aquele valor que ele recebe. Muitos precisam de cestas básicas, muitos precisam de um outro trabalho para poder vir a ter um certo, vamos colocar aqui um luxo, um pequeno luxo. E nessa busca de trabalhar mais, as crianças ficam sem a presença dos pais, às vezes os pais não têm estrutura, e isso entristece nosso coração, porque a gente vê que precisamos mostrar algumas coisas para eles, como vocês têm uma família e precisa cuidar dela, que foi Deus que deu. O senhor tem conhecimento de alguma ação do poder público em relação à rede de tratamento de esgoto? Se já foi realizado, se já tem algum planejamento, se eles já entraram em contato com a comunidade para conversar sobre isso? Minha filha, até hoje, que tem aqui um local que querem fazer um tratamento de esgoto de águas fluviais, eu não sei, não tenho conhecimento nenhum sobre isso. Gente, desculpa interromper, é porque travou aqui. Aí eu queria que o pastor repetisse a resposta. Aí parou na parte até hoje e travou. Então, até hoje, a gente não se ouviu falar de nenhum projeto sobre essa ideia de ter um tratamento de águas, né, de esgoto. Se tiver nos vereadores, se os vereadores se já votaram, não temos esse conhecimento, a comunidade Campo Novo e Maris não se ouviu falar. E se nossa cidade aqui, com 16 mil habitantes, a gente nunca ouviu falar para fazer um tratamento, então imagina para dois bairros da cidade, que é os bairros mais carentes, um dos bairros mais carentes da nossa cidade, fazer um tratamento. Então, não tem até hoje, ao meu ver, moro aqui já há 13 anos, que eu moro aqui em Piancó, nunca ouvi falar sobre fazer esse tipo de tratamento com as águas de esgoto, né? Mas a gente vê, pelo contrário, as pessoas não falam isso. A gente tem visto, né, algumas pessoas falarem, tem um grupo do SOS Rio Piancó, que as águas de outros bairros descem para o Rio Piancó. Então, ou desce para o Rio Piancó, ou desce para esse açude do governo, ou fica correndo por dentro da cidade até secar com o calor o calor do sertão. É verdade. Quais pontos o senhor acha que poderiam ser melhorados e como eles poderiam ser melhorados lá no Campo Novo em questão do saneamento básico? Aí teria que aí é uma pergunta bem profunda, né, para nós. Então, tem algumas coisas que a gente anda lá e percebe. A questão de fósseis. Algumas delas, algumas casas, eles fizeram foz dentro do seu terreno, ao redor da sua casa. É uma maneira. Mas não tem uma foz e um sumidouro. Também não. É só uma foz.
Mas tem outros que faz a fossa, coloca o cano e o cano vai para dentro da rede de esgoto que botou na rua, que vai descer lá para dentro do açude. E tem outros que já botam direto do banheiro, diretamente no banheiro, do cano, para descer na rede de esgoto e descer lá para o açude. Esse seria um dos problemas. O outro, que deveria algum outro ponto, seria os agentes de saúde não só passar nas casas, mas eles realmente acompanhar de fato cada um dos casos, de como tratar aqueles casos de maneira coerente, de maneira centrada, né? Porque muitos passam só à vista. Por exemplo, tem crianças lá que têm um probleminha nos lábios, que eu não lembro bem o nome, então é um problema de saúde. Essa criança tem esse problema, a gente já detectou, já falamos para o poder público, mas eles não tomaram nenhuma providência. Outra coisa que também lá é muito forte são crianças que estão vivendo na vida, né, se prostituindo. O outro ponto muito forte também que a gente entristece é as drogas ali no Campo Novo e Maris, as drogas que é no grupo de muitos adolescentes, não é nem jovem, adolescente de 13 anos, 14 anos, que se envolve e o Conselho Tutelar vai muitas vezes lá e sabe do problema, sabe o que está acontecendo, mas o poder público não faz nada. Então, a Missão Ágape, ela tem buscado a prevenção para que as crianças de 5 anos aprendam a não entrar nas drogas, e a gente trabalha até os 17 anos, levando eles uma consciência de um cidadão, onde eles possam mudar a história do Campo Novo e do Maris. Então, esses são alguns problemas que a gente tem observado, tem visto, e que realmente tem que ter alguma maneira a mais, né? Nós somos pequenos em comparação os dois bairros aqui, né? Porque esses dois bairros, se eu não estou enganado, é mais ou menos umas 3.000 pessoas. Então, 2.000 a 3.000 pessoas. Então, são pessoas que precisam de um contato mais presente do poder público, juntamente, claro, que a gente está ajudando, mas precisa muito da presença do poder público ali no Campo Novo e no Maris. Pastor, para finalizar a entrevista, o senhor poderia falar se o senhor acha importante esse cuidado com o meio ambiente, com toda essa questão socioambiental, e por que é importante? A gente tem entendido, né, biblicamente, que o Senhor Deus criou os céus e a terra, criou o jardim do Éden, criou tudo perfeito, e depois o homem destrói de uma forma, com o pecado que vem, algumas coisas que vêm acabando com a nossa natureza, e a gente até chama a nossa casa, né, o planeta, a nossa casa. E com isso a gente vem percebendo que as pessoas estão deixando de lado, né, o ambiente que está vivendo, não está tendo cuidado. Então, quando a gente cuida da natureza, quando a gente cuida da árvore, quando a gente cuida da limpeza ao redor da minha casa, eu estou dizendo, não vou ter doenças transmitidas por lixo, por esgoto aberto. Então, cuidar do ambiente é muito importante. E nós, como CIBAP, Segunda Igreja Batista, a gente tem ensinado a igreja, também não, estamos aprendendo também ainda a fazer esse trabalho de cuidar, e a gente vai mostrando para as pessoas ali na Missão Ágape, para eles cuidarem, não jogar papel fora, não isso, aquilo. A gente percebe que é uma necessidade de nós nos levantarmos como igreja, como sociedade, né, diretamente com o poder público também, ele fazendo a parte dele, nós fazendo a nossa, para poder mudar essa história. Porque na hora que e você sabe, né, Joalene, que a gente teve o projeto de plantar árvores, nós plantamos 55 árvores
desde o campo, Maris e alguns lugares da cidade de Piancó. Infelizmente, com a famosa modernidade do calçamento e depois do asfalto aqui na nossa cidade, arrancaram, jogaram fora árvores que estavam já com 10 anos, 5 anos, 20 anos, e as árvores que nós plantamos há 3 anos atrás, 3 anos, mais ou menos, 3, 4 anos atrás, elas foram arrancadas. Então, a luta nossa é dar eles uma sugestão e ir fazendo para a gente ter uma arborização, para a nossa cidade se tornar um local onde tenha muitas árvores, que tenha um local, o oxigênio seja gostoso, mas a gente percebe que ainda falta muito a ensinar e nós aprendemos, ensinar a comunidade piancoense, ensinar aos bairros, a pessoa, e nós, como igreja, fazemos a nossa parte, fazemos a diferença junto com, né, junto com os irmãos, junto com os piancoenses. Então, é muito importante, sim, muito importante. Tenho visto que é muito importante, porque se eu sou um ser humano, tenho o espírito, tenho a alma e tenho o meu corpo ele precisa de oxigênio, ele precisa de alimentos saudáveis, ele precisa de um ar puro e de um lugar bonito, até mesmo para a gente olhar com os olhos. Então, imagina você olhar para o nosso sertão e saber que ele não está sendo cuidado. E aí a gente tem até os estudos do clima, das chuvas, o desmatamento, né? E a gente vê muito isso. O pessoal pede para o IBAMA até desmatar, mas não faz o florestamento, né? De floresta, né? Florestamento de plantações de árvores depois, e não faz essa parte. Então, a gente fica triste com isso, e aí nós estamos para isso, para lutar, buscar soluções juntamente com a Tia Fan, que é uma das desbravadoras nesse sentido, e também com aqueles que querem também fazer a diferença. E eu sou um que quero fazer a diferença aqui na nossa cidade, na nossa comunidade, juntamente com o Joalina aí, eu quero também, né, Ju? Bem, então, a nossa entrevista ela fica por aqui. Agradeço a presença do senhor, a disponibilidade por estar aqui. Realmente tem sido feito um trabalho lá no campo com as crianças, bem importante, né? E, graças a Deus a gente tem visto os frutos e tudo isso que está sendo feito. Bem, convido a todos vocês que estão assistindo essa entrevista para assistirem também as próximas que serão lançadas. Vai ser um conteúdo bem interessante e bem explicativo para a comunidade em si, de uma maneira onde que todos nós possamos entender o que está acontecendo. Nós vamos buscar, juntamente com o poder público também, buscar soluções para os pontos os quais estão com dificuldades no campo, que a gente possa melhorar a situação de lá no quesito socioambiental e buscando melhorias em uma área completa.